Olá, alunos! Na aula passada, eu ensinei a vocês a noção de sintagma e também ensinei vocês a como identificar um sintagma. Nós estudamos aqueles testes de identificação dos constituintes ou sintagmas. Nesse encontro, a gente vai mais a fundo e vai analisar a estrutura do sintagma, a estrutura do interior do sintagma. E para começar essa explicação, eu começo com essa exposição aqui, olha. Como o interior de um sintagma é organizado? As palavras se organizam em sintagmas, por exemplo, aqui o os se organiza com amigos e forma um sintagma, que é os amigos, né? Aqui a preposição de se organiza com o artigo a, que se organiza com o substantivo Maria, e também forma um sintagma preposicional da Maria. Aqui, o o se organiza com João e forma um sintagma nominal, o João. Sintagmas também se organizam dentro de outros sintagmas. Para tentar tornar isso mais claro, eu escrevi a frase aqui, olha. Então, nós temos aqui um sintagma que funciona como sujeito daquela frase lá. Os amigos da Maria conhecem o João. Os amigos da Maria é um sintagma nominal, que tem como núcleo um nome, que é amigos. Dentro desse sintagma, nós temos um outro sintagma. Da Maria forma um outro sintagma introduzido pela preposição. Ele vai ser um SP. E dentro do da Maria, nós temos um outro sintagma, que é o a Maria. O a Maria é um sintagma nominal, porque ele tem como núcleo um outro nome, que é Maria. Então, percebe como que a gente tem também uma organização na qual um sintagma está dentro de outro sintagma? O a Maria aqui está dentro do sintagma da Maria. E o da Maria está dentro do sintagma os amigos. É por isso que a gente tem o sintagma nominal os amigos da Maria. A gente também diz que o sintagma é endocêntrico, ou seja, ele é organizado em torno de um núcleo que determina a sua categoria, o seu tipo. Por exemplo, no sintagma aqui, os amigos da Maria, o núcleo desse sintagma é amigos. E esse núcleo, por ser um substantivo próprio, faz com que esse sintagma seja um sintagma nominal. Dentro do sintagma da Maria, o núcleo desse sintagma vai ser a preposição de, e por isso ele é um sintagma preposicional. A Maria é outro sintagma nominal, porque tem como núcleo Maria. E o João é um sintagma nominal, porque o núcleo desse sintagma é o substantivo João. E a frase é um sintagma verbal, porque o núcleo dessa frase é o verbo. O verbo vai ser sempre o núcleo da oração. É por isso que quando a gente está na escola, quando a gente lista lá, olha lá a gramática, tem lá a explicação, né, de que a gente conta orações por verbos, porque o verbo é o centro da oração. A oração, por si, ela é um sintagma verbal. Bom, existem 4 sintagmas lexicais, que são esses aqui, olha. O sintagma nominal, que é nucleado por um nome substantivo. O sintagma verbal, que é nucleado por um verbo. O sintagma preposicional, que é nucleado por uma preposição. E o sintagma adjetival, que é nucleado por um nome adjetivo. E o núcleo do sintagma, ele é hierarquicamente inferior em relação ao sintagma. Por exemplo, o substantivo, ele como núcleo, ele é inferior em relação ao sintagma nominal. Ele projeta um sintagma nominal. Mas, dentro do sintagma nominal, nós temos outras relações que a gente vai aprender mais à frente, que é a relação de especificador e a relação de complemento. A mesma coisa, o sintagma verbal. Ele tem como núcleo um verbo. O verbo, ele possui uma relação hierarquicamente inferior em relação ao sintagma verbal. O sintagma preposicional, ele projeta um núcleo formado por uma preposição e um sintagma adjetival projeta um núcleo formado por um adjetivo. Na hierarquia interna de cada um desses constituintes, desses sintagmas aqui,
O núcleo do sintagma, que são esses elementos aqui, nome, verbo, preposição, adjetivo, pode estabelecer até duas relações estruturais com outros elementos, que a gente chama de complemento e especificador. O núcleo pode ser o único elemento constituinte de um sintagma, por exemplo, choveu, mas na maioria das vezes ele pode selecionar outro sintagma como complemento. Por exemplo, o verbo ver, aqui no sintagma verbal, vi a construção da casa, o verbo ver, aqui, ele seleciona um SN como seu complemento. A gente também pode dizer que em a construção da casa, o da casa também foi selecionado pelo nome construção, que inclusive é um nome derivado de um verbo, é um nome deverbal, né? Derivado do verbo construir. Quando a gente pega o sintagma preposicional da casa, a gente também diz que ele seleciona como complemento a casa. Esse elemento que está aqui à direita, ele é o que a gente chama de complemento do núcleo. Na hierarquia de constituintes, um núcleo projeta para cima um sintagma. Por exemplo, aqui nós temos um núcleo N, esse núcleo projeta para cima um sintagma nominal, né? E nós temos aqui também um núcleo V, um verbo, como comprar, né? Que projeta para cima um SV. E seleciona, se for o caso, um complemento à sua direita, que na verdade é outro sintagma. Por exemplo, o núcleo verbal aqui, comprar, seleciona à sua direita outro sintagma como complemento, que nesse caso aqui é um sintagma nominal, e esse sintagma nominal ele é formado aqui pelo núcleo livros. Bom, eu estou começando agora a fazer uma representação arbórea do sintagma. Qual que é a relevância dessa representação arbórea? Para que a gente faz essa representação? Em primeiro lugar, a representação arbórea serve para ilustrar com mais clareza do que uma etiquetagem em colchetes, que é o que a gente normalmente faz, quando a gente pega uma frase como comprar livros, a gente coloca aqui um colchete dizendo que você tem um sintagma verbal e depois você cria outro colchete no interior do sintagma verbal e você diz que tem um sintagma nominal aqui, né? Bom, fazer a representação dos sintagmas dessa maneira é válido, é bom? É. O porém, você pode ficar um pouco bagunçado fazer isso, às vezes, no caderno. E, às vezes, algumas nuances do interior do sintagma não ficam muito claras para você. É por isso que a gente faz a representação arbórea. A representação arbórea, ela torna mais claro a relação do núcleo com os constituintes que ele seleciona, né? Com o complemento, torna mais clara a relação do núcleo com o adjunto e também torna mais clara a relação do núcleo com o especificador. Ele permite que a gente veja com mais clareza as relações hierárquicas que existem dentro de um sintagma. Além disso, ele torna mais explícita qual categoria morfológica pertence ao núcleo desse sintagma, né? Que é o caso, por exemplo, aqui, olha, eu estabeleço aqui a projeção máxima, que é o sintagma nominal, depois eu projeto aqui o núcleo, né? Dizendo para você que se trata de um nome substantivo. Então, isso fica mais claro para você quando a gente faz a representação arbórea. Outro fato que explica a gente aprender a representação arbórea é porque ela é cobrada pela maioria dos professores de sintaxe da UFMG. Além disso, ela é um campo de pesquisa, você pode trabalhar com algum fenômeno sintático e para poder exemplificar a relação desse fenômeno com outros fenômenos, por exemplo, às vezes é importante que você faça uma representação arbórea. Isso seja você, né, pesquisador aí da corrente teórica do diretivismo, até do funcionalismo, né, independente da sua corrente teórica, às vezes a representação arbórea pode exemplificar muito melhor algum fato que você quer demonstrar na sua pesquisa. Então, ela é relevante dentro da pesquisa, é relevante a nível de ensino também, porque você hoje, se você é estudante do primeiro período aí do curso de letras, você está tendo fundamentos de sintaxe, pode ser que o professor só mostre para você árvore, mas não peça você para poder desenhar uma árvore
Quando você fizer sintaxe, a disciplina de sintaxe mesmo, mais à frente, pode ser que lá você tenha que aprender a desenhar a árvore. Se você já começa a experimentar isso desde o início, você já está aí consolidando uma base desde já. Continuando a falar sobre o complemento do núcleo de um sintagma, na representação vista, um galho para cima indicará o sintagma que pertence a esse núcleo, né? Por exemplo, aqui, eu tenho a palavra livros, que está preenchendo aqui a posição do núcleo. Um galho para cima nessa árvore indica para mim, né, qual sintagma que pertence a esse núcleo aqui. Então, eu digo que o núcleo está contido dentro do sintagma, né? O nome aqui está contido dentro do sintagma nominal. Um complemento, se houver, estará representado na mesma ramificação, no mesmo nível, que no caso aqui, né, pegando o núcleo verbal aqui, que projeta um sintagma verbal, né, o verbo comprar aqui, ele apresenta um complemento. Esse complemento está representado na mesma ramificação, no mesmo nível, os dois estão no mesmo nível aqui, comprar, o verbo aqui e o SN, né? Esse complemento, ele está representado aqui à direita, no mesmo nível, na mesma ramificação do núcleo V, como se fosse seu irmão. A gente, inclusive, diz que o sintagma aqui acima, ele é mãe dos dois elementos que vêm aqui abaixo. No caso, o SV é mãe do núcleo comprar e do SN aqui. E o SN é irmão do núcleo V aqui, do comprar, né? O SN vai dominar livros, então o SN também vai ser mãe de livros. Uma maneira de tornar essa explicação mais didática é dessa maneira. Então, comprar é um núcleo de natureza verbal, é um verbo que projeta, portanto, um nódulo SV aqui. Na ramificação de SV para V, encontramos um sintagma irmão, o SN livros, que assim se caracteriza como complemento de V. Esse SN, por sua vez, não apresenta nenhum complemento em sua estrutura interna. Bom, para poder ficar mais claro na prática para vocês, eu trouxe aqui 3 sintagmas, né? Um sintagma verbal, o sintagma nominal e o sintagma preposicional, para a gente fazer a estrutura arbórea. Eu vou começar representando esse sintagma verbal aqui, via construção da casa. Então, como está lá marcado no slide, eu tenho aqui a relação do verbo, do sintagma verbal, né, com seu complemento, que é um sintagma nominal. O que eu faço para começar a fazer uma representação arbórea? Bom, eu crio 2 aspas grandes, e aí eu vou começar a rotular. Eu tenho aqui, vou representar um SV, eu tenho a projeção máxima, que é o sintagma, a projeção intermediária. Nessa projeção intermediária, eu vou projetar o núcleo desse sintagma verbal e o complemento, que é o SN. Aí agora eu venho aqui e projeto as palavras mesmo, que estão dentro daquele sintagma. Aqui eu vou projetar o VI, e aqui eu vou projetar a construção da casa. Vocês vão ver que nessa posição aqui, eu não completei com nada. Por que eu não completei com nada? Porque não tem nada mesmo para completar ali. Mas aqui poderia ter, por exemplo, um advérbio, né, como especificador da frase. Como, por exemplo, ontem vi a construção da casa. Se tivesse esse advérbio, eu poderia fazer essa representação aqui. Mas como não tem nada, eu coloco um morfema zero, como eu coloquei aqui. Ou então, se você tem mais prática na representação arbórea, você pode ser mais objetivo e fazer apenas 2 galhos aqui nessa árvore. Uma para você representar o núcleo, e você vem e coloca o verbo vir, e outra para representar o complemento, e você coloca a construção da casa. Você tem essas 2 alternativas aqui. Agora eu vou fazer a representação do sintagma nominal para vocês, a construção da casa.
Aí eu deixei marcado para vocês que existe dentro do sintagma nominal, a construção da casa, existe um sintagma preposicional, que é o da casa. Para eu começar fazendo a representação arbórea, eu venho aqui e faço duas aspas grandes, como eu coloquei para vocês. Estou dizendo dessa maneira porque eu acho que é uma maneira que pode ficar mais didática, porque eu acho que esses símbolos aqui parecem, por algum motivo, aspas, né? Mas a gente faz maior esse símbolo do que as aspas, mas não é esse os termos técnicos que a gente utiliza, né? A gente diz que a gente cria duas barras. Eu venho aqui, projeto o SN, que é o sintagma que eu estou querendo projetar aqui, essa representação arbórea. Coloco a posição intermediária, onde eu vou colocar, né, o núcleo desse sintagma nominal. Lembrando sempre que todo sintagma projeta, né, duas posições, a posição intermediária e a posição de núcleo. O SV também foi a mesma coisa, né? E o SP também, o SA, o sintagma adjetival, também. Todos os sintagmas vão projetar, então, repito, uma posição intermediária e uma posição aqui de núcleo. Essa posição intermediária, a função dela é, quando é necessário, quando o sintagma apresenta um complemento, né, você puxa esse complemento aqui, ó, sempre à direita. É o caso como a gente está fazendo aqui. Aqui eu vou colocar a posição do determinante, que nesse caso aqui é o A. Eu venho aqui, coloco o núcleo do sintagma nominal, que é construção, e aqui vou colocar o complemento desse sintagma nominal, que é o SP da casa. O outro sintagma que eu tinha posto lá para a gente fazer a representação arbórea no slide seria o sintagma preposicional aqui, olha, o da casa. Como que a gente faz essa representação? Você faz a mesma coisa. Você faz a representação aqui da árvore, projeta o SP, o P', dentro do P' você vai projetar o núcleo e o complemento. Você vem cá, projeta o núcleo, né? Aqui a gente sabe que não vai ter nada que vai especificar esse sintagma preposicional. Dentro aqui da posição do complemento, como tem duas categorias aqui, eu vou ter que representar elas aqui. Eu vou representar a categoria do determinante, que é o A, e vou representar também aqui a categoria do núcleo, que é casa. Eu posso fazer essa representação aqui junto com essa aqui? Pode. Você pode estender, né? Isso aqui que a gente colocou em conjunto, você poderia estender, né? E fazer dessa árvore que a gente construiu aqui separado, como se fosse uma continuidade dessa árvore aqui que você está construindo. Bom, agora, observe o sintagma abaixo. Muitos livros. Qual o núcleo desse sintagma? O núcleo vai ser a palavra livros, que é um substantivo, ou seja, um nome. Então, é um SN. Qual a categoria? SN. Repare que ele não possui um complemento, né? Ele não possui um complemento aqui à direita. Uma vez que selecionar esse tipo de constituinte não é característica específica do item livros, né? Livro não é um nome de verbal, não é um nome derivado de um verbo, como é o caso de construção, que é derivado de construir. Então, livro não seleciona um complemento. Ele poderia vir junto de um adjunto, por exemplo, livros de matemática. Ou seja, eu poderia ter junto, aqui dentro desse SN, eu teria essa posição aqui, que é a posição de especificador, essa posição aqui, que é a posição de núcleo, e essa posição aqui, que é um SP, que é a função de adjunto, mas que na representação arbórea é como se fosse na posição de complemento, como a gente fez agora há pouco.
A gente está aqui agora para falar sobre o especificador de um sintagma, que é esse elemento que vem à esquerda do núcleo. Na hierarquia do sintagma, muitos livros, a palavra muitos é especificador de livros e estabelece um outro tipo de relação estrutural no interior de um sintagma, a relação entre núcleo e especificador. Então, quando eu vou fazer a representação arbórea do SV, por exemplo, li, e o verbo li seleciona um SN como complemento, esse SN vai projetar um especificador, que no caso é o determinante. A gente pode colocar aqui SD como se fosse sintagma determinante para representar esse muitos ou especificador. E do lado aqui, irmão, né, aqui eu tenho o núcleo, livros. E aqui eu tenho a relação entre especificador e núcleo. Especificador e núcleo. E detalhe, em português, especificadores antecedem o núcleo, como muitos livros, mas alguns podem aparecer depois do núcleo, ou seja, podem suceder o núcleo, como é o caso de meus livros e livros meus. Porque nossa língua apresenta, de certa forma, uma ordem sintática linear relativamente flexível. Agora a gente vai falar sobre as funções do especificador. O especificador ele pode desempenhar diferentes tipos de relações gramaticais com seu núcleo, a depender da categoria morfológica desse núcleo. Por exemplo, no caso do SN, do sintagma nominal, o especificador pode exercer a função de determinante do SN, por isso que a gente lá na árvore representa também como SD, e ser preenchido por um artigo, alguns tipos de pronomes, como os pronomes indefinidos, que é o caso do muitos, pronomes demonstrativos, como aquele, aquela, aquilo, pronomes possessivos, que é o caso do meu, minha, seu, sua, e também de numerais, como, por exemplo, o 10 livros. E cabe também dizer que é possível também colocar dentro da posição ali de determinante dois elementos, como, por exemplo, eu posso colocar aqui, fazer a junção de aqueles 3 livros. Eu tenho aqui, dentro do SN, o livros vai ser o núcleo, o aqueles e o livro vão ser determinantes, né? Esses elementos aqui, eles estão determinando, especificando a referência do livros. Uma coisa é eu falar, né? Eu tenho livros. E outra coisa, eu falar, eu tenho aqueles 3 livros. Livros tem uma referência mais genérica, né? E quando eu digo aqueles 3 livros, eu tenho aqueles 3 livros. Aqueles 3 livros têm uma referência mais específica, mais restritiva do que apenas livros ou aqueles livros, né? Eu posso fazer isso de modo geral, pegando esses exemplos que eu estou dando aqui para vocês, eu posso colocar junto, né, um pronome demonstrativo, um numeral, junto na posição de determinante, simultaneamente. Eu também posso colocar simultaneamente um pronome possessivo e um numeral, por exemplo, meus 3 livros. E também posso colocar simultaneamente um pronome demonstrativo e um pronome possessivo, por exemplo, aqueles meus livros. Junto de um SV e de um SP, o especificador ele funciona como modificador adverbial. Por exemplo, nos casos de 1 a 3 aqui, eu tenho SVs. Certamente comprarei livros. Quase comprei livros. Não comprarei livros. Todos esses elementos aqui sublinhados são especificadores de SVs, de sintagmas verbais. E aqui nessas 3 frases, nas frases 4, 5, 6, quase sem nenhum dinheiro, sempre sem nenhum dinheiro, sempre com muitos amigos, o especificador ele funciona como modificador adverbial dos sintagmas preposicionados que eu tenho aqui, olha. Eu tenho aqui os sintagmas preposicionais, né, introduzidos aqui por preposição, sem, aqui, sem nenhum dinheiro. Dentro desse sintagma preposicionado, eu tenho um SN aqui, né, isso aqui,
são SNs, aqui são preposições, SPs, e aqui eu tenho especificadores, né? Esses especificadores, eles estão modificando adverbialmente esse SPs aqui. Se a gente fizer uma revisão e parar para pensar, para refletir qual que é a função do advérbio, né? Dentro da gramática tradicional, vai estar lá dizendo que os advérbios, eles são palavras, né? É uma classe de palavras que serve para expressar circunstâncias de tempo, de modo de companhia, passo, de intensidade também, né? Por isso que a gente diz que os especificadores dos verbos e das preposições expressam circunstâncias. O mesmo também pode ser dito para os especificadores dos sintagmas adjetivais. Eu trouxe aqui 3 exemplos de sintagmas adjetivais, como muito alto, pouco cansado, silenciosamente satisfeito. No caso do muito alto, a gente pode dizer que o muito ele está especificando o sintagma adjetival com uma noção de grau. E no caso do pouco cansado, também. E no caso do silenciosamente satisfeito, a gente pode dizer que aqui a gente tem uma noção de modo. A gente até o momento viu as categorias de núcleo, complemento e especificador de maneira bem separada, mas entenda que essas categorias elas podem aparecer simultaneamente numa frase, obviamente, e o mais importante aqui dessa nossa aula, dessa nossa explicação, é mostrar que esses elementos eles estão interrelacionados. Então, é possível que na estrutura interna dos constituintes, um núcleo sintagmático estabeleça uma relação sintática com o complemento à direita e, ao mesmo tempo, com o especificador à esquerda. O núcleo aqui é o verbo ver, o vi. Mais especificamente, a gente vai dizer que o núcleo ver possui um complemento à direita, que é o caso do SN, e um especificador à esquerda, que é o caso do núcleo. Em outros termos, a gente vai dizer que o núcleo V, que é o caso do VI, seleciona um SN, um unicórnio, como complemento. Esse V' aqui sofre uma especificação. O mais importante para você entender aqui é isso, sabe? O especificador, ele não modifica o núcleo, ele não modifica o verbo em si. Ele modifica, sim, o V', ou seja, a relação do núcleo com o complemento. O vi mais um unicórnio. É por isso que é importante a representação arbórea, porque é só por meio dessa representação aqui que a gente vê a estreita relação que o especificador mantém com esses 2 elementos aqui. E não só com o verbo, entendeu? Porque quando a gente pega a frase em si, olha, nunca vi um unicórnio. A gente acha que o nunca está tendo escopo somente no verbo, mas não é só no verbo. E isso só fica mais claro por meio da representação arbórea de fato. Eu agradeço sua participação nessa aula e, como atividade prática, eu vou deixar para vocês algumas frases para a gente construir algumas árvores. E não se preocupe, tá? Se você tiver dificuldade, se você não conseguir fazer, não tem problema. O mais importante é que você tente, porque eu acho que o papel que o apoio pedagógico tem é exatamente de solidificar, de trazer para você as bases, para que você se sinta seguro, por exemplo, não só na disciplina de fundamentos de sintaxe, mas principalmente na disciplina de sintaxe, que você vai ver alguns semestres aí à frente e que eu tenho certeza que você vai ser cobrado de saber fazer uma árvore, saber construir uma árvore. E eu espero você no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula.